Começou o podcast Carneiro e Mafuz aqui no 2 Esportes. Eu sou Fernando Rudnick e hoje estou com aqueles ratos de rádio, Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Como vão, senhores? Eu estou bem. Tudo bem? Graças a Deus. Muitos assuntos hoje. É claro que a gente vai falar da menção, né, que a audiência nos deu. Mário Celso Petralha, presidente do Atlético, disse que não assiste, mas sabe tudo do podcast. A gente vai falar mais para o fim do programa sobre esse assunto. Antes da gente falar de bola, né, teve os 4 primeiros jogos das quartas de final do Paranaense, já aconteceram, a gente vai falar muito, vai ter no meio da semana a Copa do Brasil, mas antes deixa aquele convite para você se inscrever aqui no canal do 2 Esportes, se não é inscrito ainda, ativa as notificações para sempre ficar ligado no podcast, em todos os conteúdos aqui do nosso canal e, claro, compartilhe o programa com todo mundo para chegarmos ao maior número de pessoas possível. Meus amigos, então falando de bola, tivemos 4 jogos nas quartas de final. Na sexta-feira, o Mikael salvou o Atlético, pegou um pênalti e o Atlético empatou com o Azures fora de casa 0-0. Também tivemos no sábado o São Joséense e o Operário empatando em 0-0, um jogo duro. 1-1. Aliás, isso aí, 1-1, não foi 0-0, foi 1-1. O São Joséense saiu na frente, o Operário empatou, exatamente. Muito obrigado, Carneiro Neto, pela correção. Em Maringá... Eu sou um rato educado. Você é um rato, né? O Mickey Mouse, praticamente. Tivemos Maringá 2, Coritiba 0, repetindo a semifinal de 2024. O Coxa sai atrás na primeira partida e vai precisar de uma virada que até hoje na história nunca conseguiu tirar uma desvantagem de 2 gols no mata-mata. A gente vai falar bastante sobre isso. E o Cianorte perdeu em casa ontem, no domingo, para o Londrina, um jogo de gás de pimenta, né? Final do jogo, gás de pimenta rolando por tudo no Albino Turbay, jogadores passando mal, árbitro passando mal. É o retrato do Campeonato Paranaense, né? O que vocês querem começar? Olha, eu tive preparo físico de assistir os 4 jogos. Claro que o do Operário em VT, porque foi no mesmo horário do jogo do Curitiba. Em síntese, eu acho que o Londrina e o Maringá saíram-se bem, né? Principalmente o Londrina, que ganhou fora de casa, provando que o Claudinei Oliveira é um bom treinador, muito bem montado o time do Londrina, e deu um passo gigantesco. O mesmo se aplica ao Maringá com o Jorge Castilho, que é um senhor treinador. Não é à toa que ele está 5 anos no comando do time de Maringá e numa atuação, para mim, surpreendentemente medíocre, péssima do Curitiba, que foi envolvido completamente e poderia ter sofrido até uma goleada. Agora, em relação ao jogo do Atlético e do São Joséense, que, aliás, o Operário, no caso, que se classificaram antes, na frente, né? Sim. O Operário líder e o Atlético vice-líder. Eles arrancaram com um empate fora de casa. O resultado não foi ruim, mas a apresentação do Atlético foi meio preocupante. Em relação ao Operário, não é fácil jogar no gramado do Pinhão. O time do São Joséense melhorou muito com a Ageu no comando. É outro time. E, olha, vai ser uma boa segunda rodada, vamos dizer assim. Acho que o Atlético é favoritaço contra o Azures e acho que o Operário também é, mas é bom conferir. Em relação a... Eu falo de Atlético Curitiba. É o que me interessa. O Atlético, ele formou um time. Não tem time ainda. Tem 11. Time não tem ainda. Quer dizer, já se passaram 40 dias, 12 jogos, 13 jogos. E o Atlético não tem um padrão de jogo ainda. É evidente que tem que considerar que os jogadores estão chegando. Só que os jogadores de talento do Atlético, de qualidade do Atlético, são veteranos. Então são sensíveis a contusões. O Kardec, o artilheiro, já está machucado, operado. Fora do campeonato. Fora do campeonato. O Juliano, que para mim foi a melhor contratação, já está contundido, com problema de músculo.
E sobrou o Patrick. E o restante, a exceção do meio argentino, do Zapelli, é um time horroroso, horroroso. Defesa horrorosa, não tem lateral. Não o Raul é jogador de confiança do treinador, eu não confio em jogador de confiança de treinador. E o restante são jogadores de segunda divisão. O Atlético fez um mau primeiro tempo com o Azures e poderia ter sido derrotado. Claro, o Micael defendeu um pênalti, mas no segundo tempo o Atlético melhorou. O Atlético deu uma ajeitada, vamos dizer assim, o que é um bom indicativo para o técnico Maurício Barbieri. Eu concordo plenamente com o Mafuz. Aliás, a teoria do pato que você falou é ótima. Né? Mas é verdade. Explica para quem não leu sua coluna lá no 2, Mafuz. Qual é a teoria do pato? É um ditado americano. Né? Não, é um ditado inglês. É um padre que, para identificar as características da pessoa pela aparência, ele disse: se parece com pato, se nada como pato e rosna como pato, é pato. Ele fez essa análise assim, baseando-se no time do Atlético, pelas características. Que, se você observar bem, é um time fraco, um timinho. Mas, enfim, não vamos desestimular a torcida atleticana, pelo contrário. Eu acho que o Maurício Barbieri, dentro das suas possibilidades, ele está tentando dar um jeito. Mas realmente a lesão do Allan Kardec foi mal porque o Mascherano não quer jogar mais, pelo que eu estou sentindo. Não quer mais. Isso é negativo. E o Atlético não tem, assim, aparentemente, porque o Juliano, né, está lesionado ainda. Então o Atlético não tem outra opção. E daí tem os jogadores contratados que não empolgam, né, os novos. Tudo ligeirinho, tudo ciscador, é tudo animado, muito bom. Mas não funciona. Mas vamos aguardar, né? Agora, o Campeonato Paranaense é feito para isso, para testes, experiências e pequenos sofrimentos. Agora, Carneiro, o que me surpreende é você ficar surpreso com a má atuação do Curitiba. Mas sabe por quê, Mafuz? O Curitiba, não, esse explicar. Time do Curitiba é pior do que o ano passado. Tudo bem, mas eu vou fazer uma pequena explicação. Porque a gente tem que ir assistindo os jogos aqui e ali, né? A gente tem obrigação profissional, vamos dizer assim, de ver o futebol. Aliás, o Leão deu uma entrevista, o Emerson Leão, fantástica. Muito boa. Dizendo que o futebol, só a bola é semelhante no seu tempo. Mudou tudo. É a minha teoria, o que eu falo há muito tempo. Mas esse é um outro tema, outro assunto. O futebol mudou muito para pior, em todos os sentidos, inclusive a regra do jogo. Né? A lei do impedimento, para mim, é uma vergonha da forma como está. Antigamente era meio corpo, pelo menos. Hoje não. Hoje é um dedo, um nariz, uma mão. Impedido. É o VAR. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, Mafuz, você observando, principalmente a dupla Atlético, evidentemente, está mais atento. Então, via o Atlético, via o Curitiba. Via o Atlético, via o Curitiba. Eu achava, até sábado, que o Mozart estava começando a desenhar o time do Curitiba. A moldar um time mais ou menos heterogêneo. Porque o time do Atlético é o contrário, é muito, aliás, homogêneo. Sim. O time do Atlético é muito heterogêneo. Você sai de um bom para um mais ou menos para um muito ruim. O Curitiba são todos meio ruinzinho, tudo meio medianinho, né? Mas sábado em Maringá, meu Deus, eles não acertavam os zagueiros não sabiam sair jogando. Esse Thalisson, ele pegou uma jogada, né? E entregou ouro. Sim. E quase saiu. Aí o jogador que foi expulso, uma falha da saída do goleiro, o Pedro Mourisco. O Felipe Machado. Se o time não sabe sair jogando, amigo, a coisa tá feia. Agora, a gente não quer voltar a conversar, mas é obrigado a conversar. Eu não entendo a cabeça dessa SAF do Curitiba. Quer dizer, compra um time de futebol sabendo que o principal retorno é o futebol e não investe no futebol. Forma esse time que está aí. E se for eliminado do Paranaense, não tem nem Copa do Brasil o ano que vem. Isso é triste, hein? Veja muito só. grave isso. Vai ter um desdobramento. Se o Curitiba não se classificar para a semifinal e ser excluído da Copa do Brasil, eu desconfio que vai ter um desdobramento aí. Teria, só para a gente deixar bem claro, uma chance
no torneio que a Não, federação mas aí quer foi bom criar, você tocar a nesse Copa assunto. Paraná. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu acho que é uma injustiça com os outros clubes, com os times pequenos. O Curitiba entrar. A chance de Curitiba, Atlético, Londrina, Operário, Maringá, é no Paranaense. Agora, cria-se a Taça Paraná para quê? Qual o objetivo da Taça Paraná? É arrumar um lugar para um time pequeno jogar a Copa do Brasil. Aí vai o Curitiba, não pôde ir no Campeonato Paranaense, pelo Campeonato Paranaense, e vai se aproveitar é um oportunismo desonesto Aí mesmo. seria uma guerra política. Exatamente. Ali, né? Agora, a SAF, ela não tem alma, né? Ela é eminentemente comercial. A do Curitiba. O Botafogo está mostrando também problemas. Exato. O Botafogo foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, maravilhosamente, mas não se classificou agora no Campeonato Carioca. Tá? Houve até um certo abandono, vamos dizer assim, por parte do proprietário do Botafogo. Técnico contatou. Isso é muito preocupante. Eu não vou entrar no mérito da teoria da Sociedade Anônima de Futebol, porque é um assunto muito complexo e é quase inevitável, inexorável nesse falido futebol brasileiro a sua existência. Mas não é complexo, Cano. Foi feito para dar golpe, credor. Bom, esse é o negócio. Aí uma das partes do processo. Agora, no caso do Curitiba, eu já dei essa minha opinião, com todo respeito, e vou repetir. Esse pessoal que adquiriu os direitos federativos operacionais do Curitiba se arrependeu. Eles não são do ramo, eles não sabem fazer, não sabem operar. E o Curitiba está pagando um mico. A torcida está muito triste. Há um movimento, né, assim, teórico, porque eles não têm participação, né, da torcida, no caso. Mas eu acho que muita coisa pode se desdobrar num fracasso novo do Curitiba, logo na largada da temporada, que seria a ausência, primeiro, do título estadual, que a torcida quer. Sim. Segundo, de uma vaga na Copa do Brasil. Eu acho que vai ter problema. O Mafu, estava pensando aqui, tem outra chance do Curitiba disputar a Copa do Brasil no ano que vem, sabe qual é? Qual? Vencendo a Copa do Brasil desse ano. Ah, sim. O Curitiba vai estrear na quinta-feira contra o Ceilândia, o atual campeão lá do Distrito Federal. Na terça, amanhã, o Atlético vai jogar contra o Pouso Alegre, 9h30 da noite. E esse Pouso Alegre, eu andei dando uma olhada no... É de Minas, né? É de Minas. Ele Minas fez Gerais. um campeonato mineiro razoável, né? Ele escapou do rebaixamento, não se classificou. Exato, simplesmente se escapou do rebaixamento. É um time que está no nível de Série D, né? Agora tem que ir lá e ganhar o jogo, porque... mas o Grêmio teve dificuldades, né? Em São Raimundo. A sua estreia na Copa do Brasil Sim. foi decidir nos pênaltis. E agora mudou a regra da competição. É um absurdo também o que a CBF fez, né? Ela está favorecendo aos clubes insignificantes, sem nenhuma tradição. Por causa da eleição. Por causa de política. Exato. Por causa do maldito votinho. E o Grêmio quase foi prejudicado. Eu temo, pela sorte do Atlético, do Operário, do Curitiba. O Maringá não, porque ele estreia em casa e contra com o Juventude. Mas é um jogo difícil também, né? Todos são difíceis. Você acha que, como é que é? É Pouso Alegre? Pouso Alegre. Vai o ser... Atlético que leve a sério claro. essa visita. Não acho que será uma goleada, não. Vai ser um jogo... ali goleada? Acho que pode ser decidido ali por um golzinho ou até nos pênaltis, do jeito que as coisas andam no Atlético. Mas o Pouso Alegre, então, é o adversário do Atlético. O Maringá vai jogar contra o Juventude. O Cascavel vai receber na quarta-feira o América de Minas. E o Operário vai visitar o Humaitá do Acre na quarta-feira também, às 9h. Vocês acham que alguém vai ser eliminado nessa... Não, aí não dá. É nesse exercício de pitoniza, né, do futuro. Eu acho que todos vão ter um grau de dificuldade. Todos. Inclusive o Maringá em casa com o Juventude. Sim. Agora, objetivamente, os três que mais estão ligados a nós, que são os times da Série B, Atlético, Curitiba e Operário, sim, eles terão que correr, fazer por onde para garantir a classificação. E pode sim acontecer uma zebra, lamentavelmente. O Campeonato Paranaense vai voltar só lá no dia 8 de março. Graças a Deus. Depois da Copa do Brasil. A gente vai ter carnaval. Isso é uma bênção. Vai ter carnaval até lá. E o Atlético vai... não, eu estou dizendo, pensei já só em 2026. Isso também. Isso daqui a pouco acaba o Paranaense, a gente vai falar só no ano que vem.
mas o Atlético vai jogar a segunda partida das quartas de final no dia 8 de março contra o Azures na Liga Arena e depende só de uma vitória para se classificar. O Londrina está mais tranquilo, joga também no sábado, dia 8. Pode perder por até um gol de diferença. Você imagine os elevados teores de expectativa, cobrança e nervosismo do jogo Coritiba e Maringá. Programado para domingo, 9 de março, 6h30 da noite. Apertem os cintos. O voo vai ser turbulento no Alto da Glória. A torcida não vai deixar barato. E nós vamos ter grandes dificuldades por parte do Coritiba para tentar se impor ao Maringá. Hoje, Mafuz, com esse placar aí, qual que é o nível de favoritismo do Maringá para passar? Ora, ele joga... Por uma derrota de 1 a 0. Por uma derrota até de um gol de diferença. É totalmente do Quanto Maringá. Quanto você colocaria aí na porcentagem? 80%. 80%. E você, Carneiro? Um pouco menos. Eu acho que o Maringá tem 60%. Que também não é tudo isso. O mesmo se aplica ao Londrina, no caso, tem 90%. Sim, joga em casa. Que fez 2-0, fora de casa. Isso. O Atlético Paranaense tem 70%, 80% de chance de passar pelo Azures e o Operário, nesse índice, pelo São Joséense. Muito bem. A gente vai voltar daqui a 2 semanas para comentar aí o Campeonato Paranaense. Um assunto que foi muito falado durante essa semana inteira no futebol brasileiro é o gramado sintético. Eu queria colocar uma questão para vocês. Parece que essa discussão ela está num nível assim que ela não deveria ser sobre o tipo do piso, mas sobre a qualidade geral dos gramados. Vamos primeiro falar da origem desse movimento. O Flamengo, Corinthians, Vasco, o Cruzeiro, os gaúchos, eles há tempo estão forçando a adoção obrigatória da grama. Grama natural. Como eles não querem entrar em choque com os outros que têm grama sintética, a CBF não quer entrar, usaram os jogadores para fazer isso, através do Neymar. Eu não entro nessa discussão. Essa discussão só teria lógica, e aí prevalece a opinião do treinador do Palmeiras, o Abel, Ferreira, se o natural fosse homogêneo em todos, homogêneo em todos e bom. Nível bom. Aí teria lógica essa discussão. Enquanto não se alcançar esse estágio no gramado natural, o sintético é a solução para compensar determinadas deficiências. Em relação ao Atlético, o Atlético ele não tem o gramado natural, e o Carneiro sabe mais essa história do que eu, porque ele quer que seja natural. Ele quer que seja sintético. Sintético. É que na Baixada nunca deu para colocar, para plantar e preservar, conservar o gramado natural, em razão das características do local, não é mesmo, Carneiro? O terreno é em cima do rio, o famoso Rio Água Verde, que corre embaixo da antiga arquibancada do estádio Joaquim Américo. E daí, evidentemente, com as grandes chuvas, enchentes, o gramado sempre foi muito prejudicado, muito castigado. E todos têm esse problema. Vila Capanema é em função do Rio Belém. O Curitiba um pouco menos, porque é mais alto, e o Rio Juvevê passa um pouco mais distante. Mas eu não sou engenheiro, não conheço exatamente como é que funciona essa questão. Mas no Atlético eu acho perfeitamente compatível a construção de um gramado sintético. Porque com a mudança climática do planeta, é evidente que o gramado sintético vai ser uma coisa natural e obrigatória. Porque ninguém vai conseguir manter bons níveis de manutenção em razão do clima. Veja o gramado do estádio Willie Davis. No início do Campeonato Paranaense foi elogiado por todos. E ontem...
sábado, cheio de falhas, cheio de problemas, semi-careca, complicado. Um pasto. Porque não há o que fazer. É muito difícil. Vejam que, por mais que os clubes se empenhem, eles não conseguem manter um bom nível de qualidade. Acho que até há o que fazer, mas o investimento é muito alto hoje para o nível dos clubes. Não, e quando se fala em gramado sintético, a ideia que os jogadores dão é que é como se fosse o do Pinhão. O do Pinhão é bem antigo, é de acho que 20 anos atrás. Vai passar por uma reforma. Vai passar por uma reforma. Agora, o gramado sintético da Baixada, do Palmeiras, esse que está sendo implantado pelo Galo, são modernos. Quer dizer, não, o fato de ser sintético não descaracteriza o futebol, né? O futebol, entendeu? E então, tem uma outra questão, Carneiro. Das contusões, das lesões. Não há nenhum doutor Edilson estudo. Tille, que foi médico do Atlético e é da CBF, ele se manifestou a respeito, estatisticamente. Sim. Está comprovado que não tem. A lesão acontece tanto no natural quanto no sintético, na mesma proporção. Então, este argumento, se for aventado... O trabalho do Dr. Tille é muito bom. Muito científico. E um profissional de altíssimo nível. Sim, e realmente não há nenhum estudo que aponte um aumento de contusões, lesões musculares ou qualquer outro tipo de lesão nos atletas por causa do tipo de gramado. Então é uma situação aí que a gente vê os jogadores discutindo e falando, até colocando outro ponto. A nossa questão é técnica, é outro esporte. Eles não estão nem mencionando essa questão. Mas foi lesões. Cobra mandada, vá por mim. Cobra mandada. Vocês estão acompanhando o assunto Vitor Roque? Muito provavelmente, quando a gente voltar a fazer o podcast aqui, ele vai estar vestindo a camisa do Palmeiras. O Palmeiras está negociando com o Barcelona a compra dos direitos econômicos do Vitor Roque. 80%. O Atlético tem 20% do valor do negócio. Da venda, isso. O Atlético teria 20% de uma venda futura do Vitor Roque. Por que não deu certo na Europa? O que aconteceu com ele, Carneiro? O problema do Vitor Roque é a formação dele. Pelo que eu observo a longa distância. No próprio Atlético, quando começaram a falar que ele ia ir para a Europa, ele baixou o rendimento. Ele é um jogador que tem muitos problemas, provavelmente educacionais, culturais, intelectuais. É um jogador bom de bola, tecnicamente sim, mas ele não teve como se adaptar a um clube da grandiosidade e da cobrança do Barcelona. E também não foi muito bem sucedido no Betis. Real Betis Balompié, de Sevilha. Porém, no Palmeiras, ele vai ter o mesmo grau de cobrança e dificuldade de adaptação. Prestem atenção. É possível que o Vitor Roque também não se torne o fenômeno do Palmeiras. Você concorda com o Carneiro, Mafuz? Não concordo. Eu acho que no Palmeiras ele vai se dar bem. Ele foi para o time errado. O Barcelona não era o time certo para ele. Ele foi de uma jogada de empresários, né? Não, ele foi comprado pelo Atlético para ser vendido e para muita gente ganhar dinheiro. Sim. Né? E muita gente ganhou dinheiro. E muita gente ganhou dinheiro. Tanto que na reunião do Conselho Deliberativo foi mostrado um extrato lá de percentual que o Atlético recebeu de alguns jogadores. O do Vitor Roque foi 68%. Quer dizer, de 80%, o Atlético recebeu 68%. O restante ficou no meio do caminho. Era 85% ainda. Do Atlético. Exato. Mas no Palmeiras eu entendo que ele vai se dar melhor por causa do ambiente, ele vai estar no Brasil. Torço que sim. E acho que o problema dele era outro. O problema dele, quando saiu daqui e foi para o Palmeiras, foi saia mesmo. E aí acho que ele já rompeu isso e eu entendo que ele vai se dar bem aqui. Agora tem um detalhe, e que envolve o Atlético Paranaense, e que é uma tese que eu tenho, e já escrevi sobre isso. O Vitor Roque foi vendido
dizem que por 30 milhões de euros, e mais... 40, né? 40 milhões de 30 euros. milhões de, 40 milhões de euros. E mais... Seria 74 ao todo, Com com bônus e bônus. impostos. Exato. Ele foi impedido, o Atlético teve frustrado a realização desse bônus, e não por culpa do Atlético. Por causa do empréstimo dele, né, pro Betis. Não. Porque o time do Barcelona decidiu não utilizar o jogador. Isso chama-se em direito uma cláusula potestativa, em que depende só de um para cumprir a obrigação. O Xavi era o técnico e não Exatamente. Da contratação do Vitor Roque. Depois esse rapaz foi pro Betis. Então, para alcançar essas etapas, ele foi impedido. Ele foi impedido, não dependeu só dele, dependia do Barcelona. E o Barcelona não deixou. E isso frustrou o ganho dele e frustrou o ganho do Atlético. Eu entendo que o Atlético, tendo um departamento jurídico que ele gasta 108 mil por mês, vá buscar o ressarcimento junto à FIFA. Muito bem. Ou gastava, não sei se Sim. continua gastando. Muito bem, muito bem. Vamos então comentar a reunião do Conselho Deliberativo do Atlético, em que os senhores ratos de rádio foram citados pelo Mário Celso Petralha. Olha, que nos deu audiência, né, presidente? Muito obrigado. E ele falou algumas coisas, né? Falou mal de vocês, falou que a gente só fala dele por causa da audiência que o nome dele dá. Mas, presidente, você comanda um clube do tamanho do Atlético, milhões de torcedores, construiu muita coisa, tem muito mérito nisso aí, mas não fez um sucessor, não teve, infelizmente, condições de saúde para estar no ano passado junto, e o que aconteceu? O clube foi rebaixado, e a culpa parece, pelo menos a minha opinião pessoal, é que o Petralha está se eximindo dessa culpa, está colocando no Cuca. Não parece, no não, ele está Fernandinho. se eximindo. O que vocês querem falar sobre tudo o que aconteceu? Foi lamentável, né? A manifestação do Mário Celso Petralha, quando ele está cercado de seguranças, ele fica muito corajoso. E eu falo porque eu fui amigo pessoal dele, íntimo, ele era meu ouvinte, ele se manifestava para mim nos Jogos da Baixada, no Alto da Glória, em Atletibas, decisões, no Pinheirão, ele acompanhado do filho. Eu ajudei muito o Petralha, não só no Clube Atlético Paranaense, como também na nossa experiência na Rádio CBN. Ele, lamentavelmente, inclusive, citou um assunto superado, que eu paguei a ação. Eu não fui pedir favor a ele, jamais pediria, né? Porque eu conheço o caráter dele, mas... Não, eu conheço o teu. O caráter dele eu conheço. Agora, Você não pediria eu por fui causa do teu conversar caráter. com ele por instrução do meu advogado, porque o patrão, no caso a emissora, tem que ser solidária com o empregado. E ele se negou. Ele disse que tinha vendido a rádio, estava com prejuízo, imagine. E tudo bem, fiz o cheque, retirei da minha poupança, sou um homem que trabalho desde os 15 anos de idade, continuo trabalhando, não fiquei um dia sem trabalhar na minha vida. E não é o Petralha que vai me ajudar em alguma coisa. Até pelo contrário, o Petralha é um mentiroso, né? O Petralha é traidor, porque eu vou contar só uma historinha. O Mafu sabe bem da passagem e dos personagens. Eu ajudava o Mário Celso na formação do time de 95, porque ele não confiava em ninguém, me pediu, eu fui. E ajudei. Eu, Ademir Ador, o José Carlos Farinhaque, que montamos o time e a comissão técnica para subir. E logo depois, com o Atlético na primeira divisão, eu mencionei uma vez para o Petralha, numa reunião, num almoço, não me lembro aonde, que o Munir Khaluf havia voltado do Japão. Munir Khaluf, meu irmão, esse sim, pessoa de caráter, uma pessoa adorável. E foi diretor do Curitiba, bicampeão pelo Curitiba, um homem de rádio e televisão. E o Munir resolveu ser treinador, era formado em educação física. E eu mencionei que o Munir voltou do Japão, em 1996. E o Munir, só que tem o seguinte, Mário, o pessoal do Atlético nunca gostou do Munir. Porque há uma lenda de que o Munir teria subornado o goleiro do Atlético e no dia em que o Jofre Cabral e Silva morreu,
na derrota do Atlético para o Londrina no estádio de Vitorino Gonçalves Dias. É lamentável, não acredito, mas o que eu vou fazer? É o folclore. Tudo bem. Não há de ver que o tal do Petralha contratou o Munir Khaluf como supervisor do Atlético Paranaense. É evidente que houve uma reação por parte da velha guarda. E eu mandava minhas colunas para a Gazeta do Povo e elas não eram publicadas. Isso levou uns 15, 20 dias. Como era a época de férias, imaginei que estava havendo algum problema, eu estava na praia. Até que eu voltei, subi, eu mandava a coluna e não publicava. Eu vou falar com o doutor Francisco Cunha Pereira, que é o dono do jornal. Doutor Francisco, tudo bem? Tudo bem, meu caro. Eu gostaria de saber por que a minha coluna não está sendo publicada. Ele disse, fale com o doutor Anfrísio Siqueira, que era um conselheiro de mais de 50 anos no Atlético, presidente da Boca Maldita e amigo íntimo e pessoal do doutor Francisco desde a infância, que o desembargador Cunha Pereira pediu para o Anfrísio, que era um homem forte, briguento, para proteger o menino, então, Cunha Pereira, e o Anfrísio, então, tornou-se da família, da casa. Eu digo, foi isso? Então tá bom, não teve dúvida. Convidei o Anfrísio para jantar com a esposa dele, peguei minha esposa, o velho Ilha de França. Anfrísio, o que está acontecendo? Acontecendo isso. Mas não é, Anfrísio. Eu falei para o Petralha que não deveria. Mas ele me disse, Anfrísio, quando eu perguntei, por que você contratou Munir Khaluf? Sabe o que o Petralha respondeu? Isso é coisa do Carneiro Neto. Quer dizer, é um canalha, né? Dali para frente ele deteriorou. Eu continuei ajudando, aí na emissora de rádio, quando ele foi banido do futebol, né? Tivemos na casa dele, ele estava jogado num quarto chorando. O resto é história. Eu fiquei muito triste, eu não esperava tanta baixeza do senhor Petralha. O Afuz, deu o seu fecho para essa história? Na verdade, eu já escrevi sobre a manifestação do Mário Celso Petralha. Eu vou dizer uma coisa, ele não me criticou ali, ele me chamou só de rato, e eu acho que ele é um rato mais daninho que eu, né? Eu nunca tirei nada do Atlético, eu ganhei honorários trabalhando para o Atlético, mas o Petralha teve a preocupação, por que o Petralha entrou nesse negócio, nesse assunto, para tentar justificar para os conselheiros que ele não tem salário dentro do Atlético. Este que foi o mote do negócio. Uhum. O problema não é a questão de ele ser remunerado por salário. A questão é que ele se autorremunera no Atlético. E ninguém está dizendo que é ilegal. Pode ser imoral, depende da consciência. Muitos conquistaram títulos pelo Atlético sem esperar uma retribuição material. Petralha foi lá, quando a Inepar, ele levou a Inepar para essa situação de recuperação judicial, que parece que agora que terminou, em que foi dado um golpe nos acionistas minoritários, em que ele, Petralha, foi condenado pela Comissão de Valores a 3 anos de inatividade como acionista. Ele foi para o Atlético para ser um executivo de futebol. Começou a ganhar dinheiro como executivo de futebol. Fez uma sociedade inicial com o Figuer, teve aquela famosa matéria do André Pugliese, Operação Uruguai, em que ele não provou o contrário, ele não provou que não recebeu o dinheiro do Alberto e de outros que vendeu. E depois, quando ele ficou sozinho em 2000, ele passou a criar negócios paralelos dentro do Atlético, em que ele criou mecanismos para ele ser remunerado como é até hoje. Quer dizer, ele se tornou um executivo, um profissional do futebol. Ninguém afirmou que ele, fazendo isso, ele estava dentro de uma ilegalidade, mesmo porque o Atlético aceitou isso. Os sócios aceitaram reelegendo ele, os conselheiros aceitam ele assim. Ele não podia ter ido lá e falar da besteira que falou. Mas isso já, agora, de Petralha, isso do Petralha, isso não... A pessoa que é dominada pelo ódio, ele tem um comportamento desse.
Então não... Agora, ele envolver nós pela queda do Atlético para a Série B e envolver o falecido Carlos Alberto Pessoa, ele não respeitou nenhuma pessoa morta. E outra mentira também foi dizer que ele me tocou do Atlético. Nunca me tocou, porque eu nunca fui do Atlético. Igual eu. Eu comprei, eu e o Mafuz ajudamos a pagar o parque aquático. Ele era o tesoureiro, o Valmor Zimmermann, presidente. $2.000 custou de cada um, em 1988, 89, para pagar o Arion Cornels. Ele me pediu, eu comprei uma cadeira, paguei durante 4 anos, caríssima, cadeira especial dentro do farinhacão lá do estádio. Por quê? Para ajudar o Atlético. Nunca usei, porque eu via o jogo da cabine de rádio, transmitia o jogo. Eu atendi a torcida do Atlético e narrei jogos 35 anos. E tive os maiores índices de audiência na torcida do Atlético. Eu ajudei. Quem usava a minha cadeira era o Zé Maria Pizarro, outro rato de rádio. Excelente narrador, locutor. Aí, o Petralha, em 2002, me pediu para eu ser conselheiro do Atlético. O Eudes Moraes me pediu, foi lá, ele era o coordenador, eu aceitei. Vamos lá, não tem problema. Só que não combinava comigo ser conselheiro, ser nem sócio eu era mais. E daí, em 2004, eu pedi para me retirar, entendeu? Eu pedi para sair, porque eu nunca fui na reunião do Conselho Deliberativo. Porque jornalista é jornalista, cartola é cartola. Então ele vem a dizer que me tocou do Atlético. Mas, Carneiro, isso que ele falou, isso é café pequeno. Eu não dou mais bola para isso. O grave que ele falou e que está passando desapercebido é que o Atlético vai entrar no vermelho, acabou o dinheiro do Atlético. Isso é de uma gravidade terrível para quem em 2023 apresentou um balanço com 340 milhões de superávit. Para quem em 2024, de acordo com o que ele afirmou, faturou 800 milhões de reais. Mafuz, vamos fazer o seguinte. Espera aí. Vamos falar desse assunto no programa da semana que vem. A gente encerra agora. Não, mas espera aí, eu volto também a falar disso. Este que é o grave, este é o fato grave no Atlético. Onde que está o dinheiro do Atlético? Ele tem que prestar conta. Deixa eu só falar. Ele tem que prestar conta. Onde que está o dinheiro do Atlético? Ele tem que prestar conta. Tem muito rato dentro do Atlético. Então tem que prestar conta. Perfeito. A gente volta a falar desse assunto no programa da semana que vem. Teremos um convidado especial para falar de Atlético. E eu vou encerrar o programa de hoje mostrando aqui a camisa da Leões da Mocidade, que tem o Atlético como samba enredo no Carnaval de Curitiba. Vai desfilar nesse sábado, no dia 1º, na Avenida. Então, é um furacão na Avenida, é o samba enredo. Vamos lá. Então, mostrando então a camisa da Leões da Mocidade. Vamos torcer para que não seja rebaixado, né? Mas é isso, meus amigos. Ficamos por aqui, então, nessa edição do Carneiro e Mafuz, e a gente volta na semana que vem. Valeu, aquele abraço.